Olá, eu sou da Health Shift. Quem é profissional de saúde, seja médico, gestor, enfermeiro, sabe. A gente sente que algo não vai bem, o sistema muitas vezes nos esgota e, pior, falha em entregar o que mais importa: saúde de verdade para as pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar em 10 insights transformadores do livro Por que a Medicina Adoeceu. E o foco vai ser bem prático, em como podemos começar a aplicar essas ideias para regenerar o nosso trabalho e o cuidado. Pois é, vamos começar por aqui. Esse paradoxo é o que está bem no centro da crise. A gente tem mais tecnologia do que nunca, mas os resultados em doenças crônicas, em burnout, em sofrimento psíquico só pioram. O que o livro argumenta é que o problema não é a falta de ferramentas, mas sim o modelo, a lógica em que elas operam. Para a gente conseguir entender essa questão a fundo, vamos seguir uma estrutura quase clínica. Primeiro, a gente faz o diagnóstico do modelo atual. Depois, vamos investigar a causa raiz por trás desses sintomas. A gente vai ver o custo humano disso tudo, especialmente para nós profissionais. E, claro, o mais importante, vamos explorar o plano de tratamento que o livro propõe e como a gente pode dar os primeiros passos. Vamos começar pelo diagnóstico, então. Os sintomas do sistema, olha, quem está na linha de frente conhece de cor, né? Consultas corridas, um foco excessivo em exames e aquela sensação de que a gente está só enxugando gelo. E aqui está o primeiro insight, que é fundamental. O nosso modelo é totalmente reativo. Ele define saúde de um jeito negativo. Se não tem uma doença que a gente consegue detectar, a gente presume que tem saúde. Isso ignora completamente um conceito-chave, a potência vital, que é a capacidade do corpo de se adaptar, de se regenerar e, de fato, prosperar. O segundo insight aprofunda isso de um jeito que todo profissional aqui já viveu na prática. Quantas vezes a gente não recebe um paciente que se sente exausto, com névoa mental, queda de cabelo, mas os exames voltam todos normais? O livro chama isso de zona cinzenta, que é esse limbo clínico onde o sofrimento da pessoa é real, mas os marcadores tradicionais ainda não acusam um problema. O interessante aqui é como isso valida uma intuição que muito clínico já tem. Pega o TSH, por exemplo. Um paciente com TSH de 3,9 está dentro da referência, mas pode ter todos os sintomas de um hipotiroidismo subclínico. O mesmo vale para a ferritina. Níveis abaixo de 70 frequentemente estão ligados à fadiga e queda de cabelo mesmo sem anemia. A verdade é que a nossa régua, a referência estatística, foi normalizada em cima de uma população que já está adoecida. E este caso, que é o nosso terceiro insight, ilustra de um jeito, nossa, brilhante, a consequência fatal dessa visão toda fragmentada. A superespecialização, quando não tem uma escuta que integra, cria silos perigosos. Cada especialista tratou um sintoma, mas ninguém enxergou o paciente que estava por trás deles. Mas por que esse modelo continua de pé, né? Para entender isso, a gente precisa avançar para a causa raiz e ver como os incentivos econômicos acabam moldando essa realidade toda. O quarto insight vem na forma de uma pergunta, e é uma pergunta bem provocadora. O livro expõe um modelo de negócio que não é remunerado pela cura ou pela saúde, mas sim pela recorrência, pela cronicidade. Sendo bem direto, o paciente que precisa de tratamento contínuo é economicamente mais valioso do que aquele que recebe alta. E para quem está pensando que isso é algum exagero, olha só essa frase. Ela foi tirada de um relatório do Goldman Sachs de 2018 para investidores. É a lógica do sistema exposta sem filtro nenhum. A sustentabilidade financeira de parte da indústria depende sim da continuidade do adoecimento. E este gráfico aqui demonstra o resultado disso na prática. Dados da McKinsey mostram que menos de 5% da receita dos planos de saúde é investida em prevenção primária, de verdade. A grande maioria vai para procedimentos e medicamentos, ou seja, para tratar a doença que já se instalou. A prevenção é linda no discurso, mas na prática não paga as contas do sistema. Certo. E qual é o impacto disso tudo em quem está na ponta, em nós? Esta sessão foca exatamente nisso, no custo humano de se operar dentro de um sistema que adoeceu. O quinto insight são os nossos próprios corpos pedindo ajuda. Os dados de burnout são simplesmente alarmantes. Quase 80% dos residentes médicos no Brasil apresentam sintomas. Isso não é uma falha individual de resiliência, gente. É um sintoma que já era previsto de um sistema que nos sobrecarrega com burocracia, pressão por produtividade e que esvazia o sentido do cuidado. O sexto insight é sobre como o sistema joga para escanteio sistematicamente profissionais que são essenciais.
Enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, agentes comunitários, são eles que sustentam o cuidado no dia a dia, que constroem um vínculo. No entanto, as vozes deles, o raciocínio clínico deles, são marginalizados na hora das decisões estratégicas e no desenho dos processos. Diante desse diagnóstico todo, que é bem complexo, qual é o plano de tratamento? A boa notícia é que uma alternativa já está sendo construída. O 7º insight é a própria definição desse novo paradigma. Saúde regenerativa não é só sobre tecidos e células-tronco, não. É sobre ir além de só consertar o que quebrou. É sobre criar um terreno fértil, biológico, emocional, social, para que o próprio organismo possa se reorganizar e caminhar em direção à saúde. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a meta muda completamente. O 8º insight propõe um novo resultado clínico que a gente deve buscar. Em vez de focar só em zerar um sintoma ou normalizar um exame, o objetivo passa a ser cultivar ativamente a potência vital do indivíduo. E o que é essa tal de potência vital na prática? O livro divide em 6 dimensões que a gente pode observar e cultivar clinicamente. É a capacidade de se vincular, de criar laços, a estabilidade dos ciclos, como o sono, a energia para agir, a resiliência para lidar com os desafios, a liberdade de sentir as emoções e um senso de propósito. Isso transforma a saúde em algo concreto que a gente constrói e não só algo que a gente recupera. Certo, o conceito é poderoso. Mas como é que a gente começa a aplicar isso na nossa realidade, que a gente sabe que muitas vezes é bem caótica? Os 2 últimos insights se traduzem em 3 ações bem práticas. Primeiro, e talvez o mais importante, proteger o tempo de escuta. A escuta profunda não é um luxo, é uma tecnologia de diagnóstico. Segundo, repensar as métricas, sair daquela loucura do volume para focar em valor. E terceiro, empoderar de verdade as equipes transdisciplinares, dando autoridade clínica real a todos os profissionais envolvidos no cuidado. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer redesenhar prontuários para que eles capturem narrativas e não só dados fragmentados. Significa remunerar uma equipe pela melhora sustentada de um paciente crônico em vez de pagar por procedimentos isolados. E significa dar autonomia para que a nutricionista ou fisioterapeuta ajustem o plano terapêutico com base no que observam, com o raciocínio clínico deles sendo parte integral e registrada do processo. Olha, esta foi uma síntese bem rápida de uma discussão que é muito, muito profunda. Para quem sentiu que isso ressoou e quer explorar os conceitos, os cases e as ferramentas em detalhe, a recomendação é a leitura do livro Por que a Medicina Adoeceu. Ele está disponível nas principais plataformas, em formato impresso, e-book e também em audiobook. E para terminar, fica a reflexão. A mudança não vai vir de uma única tecnologia ou de uma nova regulação vinda de cima. Ela começa quando nós, que vivemos o sistema todos os dias, decidimos questionar seus fundamentos e praticar o cuidado de uma forma diferente. A pergunta é: estamos prontos para começar?